percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio. Pois o tempo e o acaso afetam a todos. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11. Gostaria de compartilhar com você nessa noite. Vamos sentar. Por que planejamos? Por que acreditamos que em todas essas coisas somos mais do que vencedores e muitas vezes não acontece como planejamos? Feche os seus olhos. Pai de amor, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de mais uma vez estar na tua casa, reunido com os meus irmãos nessa noite para prestar culto ao Senhor. Te agradecemos pela semana que findou, por essa semana que tem início hoje. Te pedimos a tua direção, Pai querido, e queremos te agradecer, porque a tua graça tem sido suficiente para que possamos atravessar as dificuldades, para que possamos a cada dia aumentar a nossa fé e a nossa esperança, confiando no teu retorno, Pai. Fica conosco agora, abençoando aqueles que porventura não estão aqui nessa noite por motivo de enfermidade. Colocamos no teu altar a vida do pastor Elias Rufino, que o Senhor possa restabelecer a sua saúde. Te agradecemos porque ele já saiu do hospital, já se encontra em casa, que muito em breve ele possa estar de retorno conosco para juntos podermos te adorar. Juntamente com ele, todos aqueles que entraram ou estão nos acompanhando nessa noite, entraram presencialmente ou à distância, estão passando por lutas e dificuldades e planejam, mas não conseguem executar os seus planejamentos ou não acontece como aquilo que havia sido planejado. Que nessa noite, mais uma vez, o Espírito Santo possa nos iluminar, tanto na explanação quanto na compreensão da Tua Palavra, e que possamos sair daqui certos de que o controle continua sob a Tua direção. Fica conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fiquem à vontade, pode se assentar. Outro dia alguém compartilhou comigo que no momento de crise da vida dele, um amigo ensinou algo para ele muito especial. E ele falou de uma visão que ele tinha sobre as dificuldades que enfrentamos e sabemos que a chuva vem para todos, justos e injustos, o sol também, as dificuldades também, a crise da pandemia, a crise econômica, socioeconômica, a desigualdade social, desemprego, nós estamos sujeitos a todas essas coisas, mesmo servindo o Deus poderoso. E aí ele conversava e falava exatamente sobre isso, e esse amigo dele explicou o seguinte, que o grande problema é como lidar com o sofrimento. E ele disse também que talvez o grande problema nosso como cristãos seria como ou de que maneira acreditar na plenitude ou na vida em abundância. Como compreender vida abundante, ou vida em abundância, ou plenitude de vida, nos dias atuais, se passamos por tantas dificuldades. Porque o próprio Jesus é que promete vida em abundância. O problema é que nós comparamos essa vida abundante, ou talvez entendemos e comparamos da seguinte forma, eu achei muito interessante, preste atenção. Ele diz o seguinte, que quando essa vida abundante que Jesus prometeu, nós trazemos para os dias de hoje e comparamos com o bem-estar de uma família de classe média alta de um país rico. Essa é a vida abundante. É exatamente isso que as pessoas comparam. Uma família de classe média alta, num país rico. E aí parece que nós temos a tendência de pegar esses conceitos seculares, aliás, falei outro dia, sobre essa questão de tantos coaches e tantas coisas na área espiritual, isso é muito perigoso. Autodependência, auto com U e alto, com L, a dependência. E aí ele fala justamente sobre isso.
Porque como nós temos essa tendência de formar conceitos, opiniões, baseando a Bíblia ou trazendo o texto bíblico para o dia de hoje, mas sem contextualizar, mas simplesmente trazendo o texto fora de contexto para servir de pretexto para aquilo que eu quero. Ele vai mais adiante, ele diz o seguinte, que essa tendência de pegar esses conceitos seculares de sucesso e facilidade e colocar como sinônimo daquilo que a Bíblia chama de mais do que vencedor. Coloca para mim, Lucas, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 37, Paulo vai dizer o quê? Em todas essas coisas, demorou, já falei, põe de novo. Em todas essas coisas somos mais do que? Em todas essas coisas somos mais do que? Poderia também falar do apóstolo Paulo escrevendo na igreja de Filipos, quando ele diz, e é o texto que serve para a minha vida, para o meu ministério, Filipenses capítulo 4, versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí nós nos apossamos dessas afirmativas bíblicas, e aí nós fazemos esses conceitos seculares. E o livro de Eclesiastes, que eu acabei de ler aqui no início, fala justamente sobre isso. Que Deus vai nos revelar aqui, que a vida nem sempre caminha nos trilhos do mérito e das expectativas. Primeiro já começa com a salvação. A salvação não é por mérito, mas é pela graça. Por isso que muitos vão ter surpresa, né? Você aqui, e vai sentir, fala, mas e ele não está? E o pastor não está aqui? E o diácono, o presbítero, o apóstolo, o semideus não está aqui? E você está? Isso se você for. Na realidade, para um pouquinho e pensa comigo exatamente sobre isso. Quando nós lemos o texto que diz, percebi ainda outra coisa debaixo do sol, os velozes nem sempre vencem a corrida, e é verdade. Nem sempre as melhores máquinas e pilotos conseguem, na Fórmula 1, ser vencedor. Diria isso o saudoso herói brasileiro Ayrton Senna. Ayrton Senna ganhou muitas corridas, talvez essa molecada não lembre, mas o Ailton, que é do tempo dele, vai lembrar. Ayrton Senna ganhou muitas corridas com um carro inferior, tecnologia inferior, sem câmbio, estão lembrados disso? Os mais, Jorge Rivelino e outros mais antigos, estão lembrados? Sem câmbio, ele ganhou a corrida. Fugiu a lógica. Um time de futebol, eu gosto muito de futebol por causa disso. Um time de futebol de segunda, terceira divisão, não tem investimento, o cara vai lá, ele luta e consegue às vezes empatar com o grande. Ontem teve um amistoso aí, Flamengo, um time top brasileiro, com Orlando dos Estados Unidos. O pessoal já imaginava, vai ser uma piada. 10-0, foi 1-1. O que o texto está dizendo é exatamente isso. Os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra. Ah, Davi, Davi e Golias, hein? Se você for ver, Golias, Davi, puf, caía. Foi isso que aconteceu? Davi pega uma pedrinha na funda, me permita aqui, focaliza aqui, para traduzir para vocês. Um estilingue, talvez seja mais fácil, né? Mas era uma funda mesmo. Colocava ali na pedra, gira, né? E, no gigante Golias. O que aconteceu? Quem venceu? Então o texto vai dizer que os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Me permita aqui, talvez esteja acontecendo isso, e aí, claro, eu vou falar de uma sabedoria no aspecto acadêmico. Você já viu hoje, com todo respeito a diversas profissões, as pessoas que têm graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado, e muitas vezes estão trabalhando em um mercado, estão trabalhando num banco como caixa, já viu isso? Não era para ser assim, pelo menos na visão nossa. E aí o texto vai continuar. Os prudentes nem sempre são ricos, isso aqui eu não preciso nem falar. Eu fiquei impressionado essa semana com uma divulgação sobre, não sei se é o dono da marca Louis Vuitton, se não me engano, se tornou o homem mais rico do mundo, segundo a revista Forbes. Ele tem
4 trilhões, alguma coisa assim, de fortuna. E aí você vê do outro lado do mundo, o pastor Marcos veio aqui domingo falar sobre os países miseráveis que estão sendo evangelizados, países de língua portuguesa. E onde ele falou que nós temos um trabalho? Qual é o país? Quem se lembra? Como? Como? Ninguém nem lembra. Agora eu falo de Portugal, todo mundo lembra. Paris. Qual é o país? Não. Moçambique. Não tem nada. Quer dizer, tem uma classe pequena lá, elite. Todo mundo passando fome. Você lembra que ele falou da bolachinha? Ele dá o lanche lá, uma bolachinha, o suco. Aí o menino ficou esperto, foi lá e recolheu todos os copos. O pessoal jogava no chão. E foi devolver para ele. Ele achou estranho. Por que ele devolveu? Ele pediu mais um biscoito. Ele trabalhou, gostaria de comer mais um biscoito. É esse contexto que a gente está vivendo. E que o texto está querendo dizer é exatamente isso. Os instruídos nem sempre têm prestígio. Os youtubers da vida, permita, hoje eu estou atual. Caneta Bic, como é que é o nome do rapaz? Que canta lá a música da caneta? Vocês conhecem sim, não vem me enrolar não. Todo mundo conhece. Então, essa semana, saiu o patrimônio dele. Ele cantou uma música da Caneta Bic. Você sabe onde ele está morando? Numa mansão em Alphaville. O carro mais barato na garagem dele custa 500 mil, porque ele tem outro de 1.200.000. Aí você pega o médico, o professor, o médico que estudou durante 6 anos, fez residência durante mais 3. Hoje presta um concurso para ganhar quanto? Quando ganha muito, 10 salário mínimo. Esse é o mundo que vivemos. E esse é o mundo que o texto está dizendo. Como pode isso? Caneta azul, caneta azul. Eu cantando aqui, canto muito melhor. Outro dia cantou eu Ailton do culto de quarta-feira, eu fiquei impressionado. Nossa desenvoltura. E o país caminha, o mundo caminha, e nós cristãos começamos a trazer isso para a gente. Sou mais do que vencedores. Eu vou agora colocar a música da Caneta Parker. Já tem da Bic. E a gente começa a trazer isso para a gente. E a gente traz a Bíblia para nos respaldar. E é exatamente isso que tem acontecido. E quando Paulo vai falar que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, e lendo o livro de Eclesiastes, o que nós vamos compreender, e preste bastante atenção, e vou ser breve nessa noite, como sempre, Deus está nos revelando, a palavra dele nos revela que a vida nem sempre caminha nos trilhos do mérito e das boas expectativas. Quer ver? Me capacitei, vou vencer. Anota aí essas frases aí, essa semana vocês vão chegar lá. Aliás, viajando com a minha esposa, fomos num lugar lá, e o pessoal falou, olha, tem umas pedras aqui, uma água que resolve tudo. Falei, verdade? Pode trazer todos os boletos aqui, você põe na pedra e paga? Não, não é assim. O outro veio me oferecer uma substância para cabelo. Falei, ótimo, se crescer cabelo é agora se não crescer eu quero o dinheiro de volta. Eu fico olhando assim, e a gente embarca nessa. A realidade é isso. O camarada ofereceu, eu falei, legal. Falei para minha esposa, já compra uma caixa desse negócio, um caminhão. Resolve? Aí ele falou, no seu caso talvez não. Eu falei, então não venha oferecer o que você não pode cumprir. Me capacitei e vou vencer. Nem sempre. A maioria das vezes não acontece isso no mundo que vivemos hoje de injustiça. Já passei por esse tipo de situação. Daqui para frente tudo vai ser tranquilo. Isso eu ouço, não vou dizer diariamente, mensalmente, vai, no gabinete pastoral. Deslizei, pastor, mas agora, essa situação aqui, o inimigo não vai me vencer.
Aí eu falo, cuidado que Pedro falou a mesma coisa quando ele disse que jamais deixaria Jesus, ninguém encosta em Jesus. Aí o galo canta, e Pedro, você não estava com Jesus? Eu nunca tive com ele, nem sei quem é Jesus. Aí vai mais na frente, você não é um deles? Você está de brincadeira, eu nunca andei com esse pessoal aí. Eu da igreja, jamais. Mas você estava pregando lá na internet, isso é fake. Pegaram a minha imagem e colocou lá, jamais frequentei aquela igreja. Exatamente isso. Mas daqui para frente vai ser tranquilo. Nem sempre acontece isso. Quem acredita sempre alcança. Essa frase é maravilhosa. Quem acredita sempre alcança. Eu concordo. Você acredita em quem? A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Se você acredita só no homem, já está errado. Quando nós acreditamos no Senhor, eu poderia até dialogar com você sobre isso. Mas quem acredita sempre alcança. Fiquei pensando na Mega Sena do final do ano lá. Outro dia eu vi uma entrevista de um tiozinho, todo respeito por ele, que desde quando começou a Mega Sena ele joga. E a expectativa dele é que, ele já está com os 80 e pouco, ele falou, se ele chegar aos 100, algum dia ele vai ganhar. As pessoas vivem exatamente como eu estou falando, e você sabe disso. O bem que você faz para... Olha essa. O bem que você faz sempre retorna para você. Eu conversava com a irmã aqui, na semana passada, a gente falava sobre isso. Meus irmãos, eu creio na Bíblia. A Bíblia é a revelação de Deus, sem problema. Eu entendo sim que quando você faz o bem, você abençoa, abençoados para abençoar. Agora, quando você faz na troca, esquece. Agora, quando você faz naturalmente, o Senhor usa você, você abençoa as pessoas, você vai ser abençoado. Agora, quando você faz, não, eu estou fazendo porque eu quero... Hoje é muito em moda isso, né? Aliás, acabamos de fazer o momento da contribuição. Uma vez eu me lembro, uma pessoa entrou aqui na igreja e falou assim, pastor, é o seguinte, eu estou num desafio e gostaria que você orasse por mim. Falei, claro, desafio é sempre bom, vamos orar. O meu desafio é o seguinte, estou com problema na minha empresa e hoje eu vou fazer oferta de X para a igreja. Mas eu só vou fazer se o pastor orar comigo e essa oferta se transformar em 50 vezes mais. Contei até 10, orei bem educadamente, falei, meu querido, eu posso até orar para você, por você, pela sua empresa, vamos orar juntos. Agora, barganhar com Deus, se eu fosse você, eu teria muito cuidado e muito temor. E ele baixou a cabeça e foi embora. Depois de alguns dias ele me ligou e falou, pastor, falei, e aí, meu, como é que você está? Ele falou, eu fui numa igreja, e lá o bispo orou. Mas eu percebi que a voz dele estava embargada. Eu falei, e aí, resolveu? Ele falou, não, aumentou minhas dívidas. Eu falei, então. Porque se acreditam em coisas que a Bíblia não afirma. Continuemos. É sempre necessário lembrar que a vida aqui na terra não é sobre onde conseguimos chegar. Preste bastante atenção. Nós precisamos ser lembrados todos os dias de que vida plena aqui na terra não é sobre onde conseguimos chegar, mas sobre como iremos caminhar. Anota. Quando a Bíblia fala de vida plena ou vida abundante aqui na terra, não é sobre onde conseguiremos chegar, porque o céu nos aguarda, sabemos para onde iremos, mas sobre como iremos caminhar. Ser mais que vencedores, segundo o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 37. O que Paulo está querendo dizer aqui é exatamente ser mais que vencedor, é ser satisfeito o suficiente para conseguir perder, sofrer e mesmo assim não se abalar. Aliás, Paulo, quando dá
aquelas mensagens de entusiasmo, de ânimo. Ele estava preso. Não sei você, mas acho que cadeia não é um bom lugar, né? Ainda mais preso porque pregava, não porque tinha roubado, matado. O que nós precisamos entender é que ser mais do que vencedor é estar preparados para passar nesse mundo as dificuldades, as decepções, os dilemas, as perseguições, as consequências daquilo que fazemos de errado, mas mesmo assim permanecer firme, mesmo assim continuar crendo no Senhor, mesmo assim fortalecendo a nossa fé todos os dias. Isso é vida abundante. Isso é ser mais do que vencedor. Porque as vitórias desse mundo passam muito rápido. O time é campeão agora, amanhã a torcida já está cobrando. Aliás, eu estou preocupado. Já está fazendo um mês que não ganhamos nada. Puxa vida, estou triste. Mas daqui a pouco estão se cobrando. O time ganha hoje, amanhã está cobrando. Você resolve um problema hoje, ou adquire alguma coisa hoje, amanhã você está insatisfeito. E ser mais que vencedor não é você conseguir tudo. Eu diria ao contrário, é você saber administrar o que você tem ou o pouco que você tem. Paulo nos chama a atenção, e o livro, e Eclesiastes também fala sobre isso, que existem coisas que não dependem de nós. E deixa um pouquinho o lado espiritual agora, segura só um pouquinho. Quando você faz uma aplicação na Bolsa de Valores, você que está sobrando aí, ou que não está sobrando você faz, você vai depender do mercado financeiro. Quando você abre um negócio, você vai depender do quê? Se você não fez pesquisa de mercado, como os grandes hipermercados que fazem pesquisa até de quantas pessoas passam naquela localidade, você abre um mercadinho ou um pequeno comércio, você vai depender das vendas, da situação econômica do país, senão você vai quebrar. Tem que haver planejamento, e às vezes você não planeja. E aí você ora, e aí trazemos agora para o lado espiritual, eu vou orar aqui. Me lembro uma vez, saudoso Pedrinho, nosso diácono, vice-presidente, já está com Cristo. Pedrinho, uma vez entra um rapaz ele tinha um táxi, entra um rapaz cheio de pirataria, entrou lá e tal. E aí, quando ele viu a Bíblia, ele disse, você é cristão? Pedrinho falou, sim. Então ore por mim que esses negócios, meu negócio tem que andar. Pedrinho, vamos orar sim. E depois ele foi embora e esqueceu algumas peças dentro do carro. CDs e algumas coisas assim, e o Pedrinho foi pregar para ligar para ele. Os CDs eram todos piratas. Como é que o Pedrinho vai orar para Deus abençoar a pirataria? Você quer me derrubar? Como? Queremos ser mais do que vencedores se começamos errado? E o mundo vive assim. Repito, segundo o apóstolo Paulo, ser mais do que vencedor é ser satisfeito o suficiente para conseguir perder, sofrer e mesmo assim não se abalar. Isso é possível? Está aí a grande chave. É possível sim. Porque Paulo também vai ensinar que a esperança em Deus nos livra das falsas expectativas ou das expectativas que podem ser frustradas a qualquer momento. Frustradas pela nossa incapacidade, ou simplesmente pela complexidade do mundo, porque justos e injustos estão debaixo do mesmo céu. Quero estimular você nessa noite a compreender vida em abundância, plenitude de vida, ou ser mais que vencedor. Nós precisamos entender que ter esperança é mais do que apenas nos alimentar de falsas expectativas. Ter fé e esperança, ou melhor, ter fé, é a certeza e a convicção daquilo que não se vê. Você cria uma expectativa na sua igreja, com o seu pastor, com o seu líder espiritual, e aí ele escorrega, e você fica decepcionado. Você que está me acompanhando agora aí,
Obrigado, mas aí um dia você deixou de vir à igreja porque eu fui numa igreja e fui decepcionado. Alguém me tratou de outra maneira. O meu líder me decepcionou e tantas coisas que a gente ouve. Ou você faz todo um projeto, ora, mas quando você ora, você não pede direção de Deus para o seu projeto. Você apresenta o seu projeto a Deus e diz: Senhor, abençoa, porque esse é o projeto que vai dar certo. Porque em todas essas coisas sou mais que vencedor. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Não. A ordem está errada. Eu busco direção de Deus para os projetos que eu tenho. E aí sim, Deus vai abençoar, vou usar minha capacidade, tudo que eu aprendi na vida acadêmica, no dia a dia, ok. Isso é como os nossos jovens. Senhor, abençoa que a Mariazinha é linda e é ela. Você já decidiu para que vai pedir a bênção? As pessoas sentam de frente, o pastor diz assim: pastor, eu vou me separar. Eu cruzo os braços e falo: sim, o que eu faço? Vocês já decidiram ou vocês querem um acompanhamento pastoral para a gente tentar reverter essa situação? E quando você chega e fala que já tomou a decisão, onde entra o pastor aí? Onde entra Deus? Você já tomou a decisão? Caminhemos para a conclusão. Para quem vive debaixo do sol, ou debaixo desse céu, ou nesse mundo, como queira, as coisas nem sempre vão dar certo. Na maioria das vezes não vão dar certo. As coisas nem sempre vão estar bem. Ao mesmo tempo, o que você precisa crer é que mesmo que as coisas não estão dando certo, mesmo que as suas expectativas não se concretizaram, o Deus, o nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus, o Deus de Paulo, de Abraão, de Isaac, de Jacó, está além dos montes, e Ele enche a vida daqueles que o amam, e Ele enche a vida daqueles que o amam de propósito e de força, para encarar a vida como ela é. Não crie falsas expectativas tentando se alimentar num contexto errado das Sagradas Escrituras. Você pode contextualizar. Contextualizar é aplicar o texto. O contexto de hoje, eu falo sempre, se Jesus viesse hoje, ele viria sentado no burrinho ou ele viria de metrô, de avião, de Uber, de carro? E aí criamos falsas expectativas, inclusive com relação à eclesiologia, à igreja. Não, mas olha, a igreja lá é top. Orou, acontece. Primeiro, nós não devemos servir a igreja, devemos servir o Deus da igreja. A igreja não resolve nada. Ficou maluco, pastor? Igreja simplesmente como instituição. Agora, quando nós pensamos em igreja como corpo de Cristo, noiva de Cristo, aí é outra questão. Eu sou a igreja, você é a igreja. E aí muitos usaram esse texto, e até como jargão, então eu não preciso mais congregar. Novamente, uso o texto, fora de contexto, para servir de pretexto. Minha alegria agora é completa. E mesmo em dias maus, posso confiar, pois sei, a minha história tem final feliz. Na linguagem de hoje, sabe quem diz isso? O próprio apóstolo Paulo. E aí sim ele diz:
ele vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele vai afirmar que em todas essas coisas somos mais do que vencedores. A escolha é sua. A escolha é sua, minha. Ou eu realmente entendo que os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam todos. Eclesiastes capítulo 9, versículo 11, repito. Concluo repetindo que a vida plena não é aonde conseguiremos chegar, mas sobre como iremos caminhar.